Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. 6 horas e 59 minutos, 6h59, manhã desta terça-feira, 22 de outubro de 2019. No ar, o Jornal da Hora, aqui na Rádio da Família, 92,3 FM, até às 8 da manhã, muita informação, prestação de serviços e opinião no rádio. Equipe fazendo rádio para você com Marco Antônio Marrom na Central Técnica, o Márcio Pena nas imagens e redes sociais, a produção da Rafaela Moreira e Alex Nantes. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio da Família, do jovem empresário Lucigano Medeiros Barbosa Rodrigues. Agora pontualmente 7 da manhã em Campo Grande, a capital sul-mato-grossense. Vamos conferindo os destaques do dia. Zeca do PT deixa o partido para cuidar da saúde. Bolsa fecha acima de 106 mil pontos pela primeira vez. Bancada de Mato Grosso do Sul em Brasília decide onde investir os 247 milhões de emendas da bancada. Presidente Bolsonaro diz preferir que Eduardo Filho fique no Brasil para pacificar o partido PSL. Agora 7 horas, 1 minuto mais 30 segundos, começando o Jornal da Hora, que nesta terça-feira vai entrevistar o vereador professor João Rocha, do PSDB, presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, uma série de assuntos para a gente conversar com o presidente do Legislativo Municipal. E direto de Brasília, daqui a pouco, Clodoaldo Silva com as quentes do dia. O ex-governador de Mato Grosso do Sul e ex-deputado federal José Auxílio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, deixou a presidência do partido e se afastará das funções políticas para fazer um tratamento de saúde. De acordo com o deputado estadual Pedro Kemp, a agremiação fica sob responsabilidade do vereador Valdemir Ferreira, do município de Coxim. Zeca reuniu como líder do partido, reuniu-se com a militância, os principais parlamentares, enfim, e dirigentes do Partido dos Trabalhadores em Campo Grande e comunicou que não concorrerá novamente para presidir a executiva estadual do PT. Zeca continuará na militância, mas não quer estar à frente do partido. Vai cuidar um pouco da sua saúde, portanto, pequeno problema para andar, estará se dedicando à sua vida pessoal. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. Olha, meio de semana com a rodada do Campeonato Brasileiro, né? Nenhum jogo, portanto, meio de semana, porque hoje teremos 2 jogos da hoje um jogo da Taça Libertadores da América. O Boca Juniors joga contra o River Plate, portanto, os 2 times argentinos decidindo uma vaga hoje, né? Primeiro jogo no estádio Monumental de Nunes, o River derrotou o Boca por 2-0 e hoje o jogo em La Bombonera. O Boca Juniors tem que vencer o River. O River joga pelo empate, pode ter até uma derrota simples, que se classifica para a final da Taça Libertadores de América. E amanhã, os 2 times brasileiros, né? Flamengo e Grêmio no Maracanã, portanto, estarão decidindo a outra vaga para a grande final da Libertadores da América 2019. Olha, jogo super esperado no Rio de Janeiro e a polícia já numa operação especial prendendo alguns elementos que pretendiam causar alguns tumultos no estádio do Maracanã na decisão entre Flamengo e Grêmio, jogo marcado
pela Conmebol para amanhã, quarta-feira, hein? Agora 7h04, 7h04. Faleceu ontem às 5 da tarde em Brasília, Ney Santana de Carvalho. Ney Santana de Carvalho faz parte daquela geração que na divisão do estado do Mato Grosso e a criação, portanto, do estado de Mato Grosso do Sul, assumiu uma pasta importantíssima na época do recém-criado estado de Mato Grosso do Sul. Ele foi diretor-presidente da Codesul, a companhia responsável pelo desenvolvimento do estado recém-criado Mato Grosso do Sul. Ney Santana de Carvalho faleceu no final da tarde de ontem, depois de um compromisso familiar em Brasília, onde esteve durante o final de semana, lutava contra um câncer e ontem à tarde acabou falecendo. O corpo de Ney Santana de Carvalho estará sendo trasladado para Campo Grande nesta terça-feira. O sepultamento vai acontecer aqui na capital morena amanhã, quarta-feira. Ney Santana atuou por muitos anos como funcionário do Banco do Brasil e aposentado. A época em que esteve à frente da implantação da Companhia de Desenvolvimento do Mato Grosso do Sul, foi cedido pelo banco para cooperar com o serviço público no Mato Grosso do Sul. Aposentou-se no Banco do Brasil e sempre teve uma vida ativa na sociedade. Muito querido, diretor do Rádio Clube Campo, diretor-presidente da Associação dos Aposentados do Banco do Brasil. Nossos sentimentos aos familiares de Ney Santana de Carvalho. Agora 7h05. As informações do agronegócio, a economia no setor que dá peso à economia brasileira com Humberto Ferretti. Jornal da Hora. Agricultores do Centro-Oeste torcem por uma ajuda de São Pedro para que possam escapar do prejuízo. Em várias regiões, a janela ideal de plantio da soja termina neste mês, mas por conta do tempo seco, o trabalho nem começou. Alguns até arriscaram, mas sabem que a semente pode não germinar. No Mato Grosso do Sul, 5% da área foram semeados, 5 vezes menos que no ano passado, nesta mesma época. E a previsão do tempo para os próximos dias não é das melhores. Aliás, a mesma seca, somada ao calor, tem tirado o sono também dos produtores de laranja do interior paulista. Boa parte das frutas está murcha e miúda. Analistas do CEPE dizem que o cenário preocupa para a safra atual e para a próxima, já que as árvores estão na fase de pegamento para 2020 e dependem bastante de água. Sem ela, em vários pomares, os chumbinhos já começaram a cair. Por outro lado, os criadores de porcos estão animados. Também em São Paulo, o preço médio da arroba voltou a subir e chegou a R$100, apontam dados da Scott Consultoria. O motivo é o desajuste entre oferta e demanda, causado, por exemplo, pelas exportações. Até agora, em outubro, o volume médio diário de embarques cresceu cerca de 30%. Sem esquecer que o surto de peste suína africana na China mexeu com o mercado de carne de porco no mundo inteiro. Jornal da Hora, com Arthur Maio. Agora 7h07 e a reforma da Previdência pode terminar hoje no Senado, mas a oposição quer mudanças. Aguardemos, portanto, esta terça-feira e daqui a pouco o Clodoaldo Silva trazendo a repercussão aí, portanto, dessa disputa interna no PSL, o partido do presidente Jair Bolsonaro. E o deputado Eduardo Bolsonaro venceu a disputa pela liderança do PSL na Câmara. Portanto, daqui a pouco, a bancada, o Clodoaldo daqui a pouco traz detalhes como se posicionou a bancada de Mato Grosso do Sul, os dois deputados federais, o Loester Trutz e o doutor Luiz Ovando. Daqui a pouquinho aqui no Jornal da Hora. E a Bolsa de Valores fecha acima de 106 mil pontos pela primeira vez. Beneficiado pelo cenário internacional e pela expectativa da votação hoje da Previdência em segundo turno no Senado, o índice Ibovespa da B3, a antiga Bolsa de Valores de São Paulo, encerrou a segunda-feira ontem, portanto, com um novo recorde. O indicador fechou o dia aos 106.022 pontos, com uma alta de 1,23%.
O recorde anterior havia sido registrado em 10 de julho, quando o Ibovespa tinha fechado aos 105.817 pontos. Na sessão de ontem, a Bolsa subiu impulsionada por alívio na tensão comercial entre os Estados Unidos e a China, com a expectativa de juros mais baixos no Brasil no fim do ano e a votação da reforma da Previdência. Segundo o Boletim Focus, pesquisa do Banco Central com instituições financeiras divulgadas ontem, a taxa Selic, os juros básicos da economia devem encerrar 2019 em 4,5% ao ano, contra uma estimativa anterior de 4,75% ao ano. Os juros devem cair porque a inflação está em níveis baixos. A expectativa de juros menores atraiu o interesse na Bolsa de Valores, maiores rendimentos com riscos mais altos. No entanto, a Selic menor aumenta a cotação do dólar. A moeda norte-americana encerrou a segunda-feira, portanto, ontem vendida a R$ 4,13, com uma alta de 0,27%. Jornal da Hora. Agora 7 horas 10 minutos. Quem sabe faz a hora. Alex Dantes, bom dia. Bom dia, Arthur. A chuvarada de sábado levou prejuízos a moradores de diversos locais de Campo Grande e também provocou danos em prédios e locais públicos. Os efeitos do temporal chegaram ao interior nesta segunda-feira, com quedas de árvores, destelhamentos de casas, asfaltos destruídos e rios transbordando. E os ventos superaram os 70 km por hora em algumas regiões. Nesta terça-feira, o dia será de céu nublado e poderão ocorrer pancadas de chuva em áreas isoladas nas regiões norte e leste do estado. Em Campo Grande, o período da manhã será de céu nublado. À tarde, a previsão é de céu parcialmente nublado, mas sem chuva. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima poderá chegar aos 29 graus. Em Dourados, Ponta Porã, Mundo Novo, Antônio João e Rio Brilhante, o dia será de céu parcialmente nublado e névoa úmida. A máxima também será de 29 graus. Nas regiões norte e oeste, a previsão é de céu nublado e possibilidade de pancada de chuva nesta terça-feira, mas a máxima poderá chegar aos 32 graus. Em Três Lagoas, Nova Andradina e Itaquaruçu, a mínima é de 18 graus e os termômetros vão alcançar os 31 graus. E em Corumbá, Miranda, Ladar e Porto Murtinho, de manhã a previsão é de céu nublado e no período da tarde nublado com névoa seca. A temperatura máxima será de 33 graus. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 17 graus. Obrigado aí, Alex Dantes. Ótima terça-feira para você. Agora 7h11. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Tem um jeito diferente de cuidar do meu dinheiro? Sim. E soluções financeiras para minha empresa? Sim, sim, sim. E para o meu agronegócio crescer, tem também? Sim, 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 sim. Sim, Sicredi. A gente tem soluções financeiras completas para você, sua empresa ou seu agronegócio. Tudo com taxas justas e um atendimento próximo de verdade. Vem pro Sicredi. Gente que coopera, cresce. Atenção, motorista de aplicativo. Chegou o Motora. A menor taxa é aqui. O motorista ganha mais. Venha ser o nosso parceiro. Cadastro liberado e vagas limitadas. É isso mesmo. O motorista ganha muito mais a cada corrida. Venha ser um dos nossos motoristas. Um jeito novo de se locomover pela cidade. Carros novos, motoristas confiáveis e muito mais barato. Baixe agora o aplicativo Motora. É isso mesmo. Baixe agora o aplicativo Motora e venha fazer parte da equipe Motora. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. A Casa Gourmet, seu restaurante preferido, está sempre aberto de domingo a domingo para a sua família e para os seus amigos. E no horário de almoço para um dia corrido. Nos finais de semana tem pintada urucum, o mais famoso da cidade, pra você dizer Estamos te esperando na Casa Gourmet, na Avenida Rodolfo José Pinho, 1165, Itanhangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido. Casa Gourmet, o melhor pra você. Rádio Hora. 92 FM. Noite com Deus. Todas as quartas, às 9 da noite, aqui na Rádio Hora. Pra quem ora e adora a toda hora.
Ofertas arrasadoras de verdade é só na loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs. Toda loja com desconto que chega até 50%. Não perca! Colchões Ortobon. Colchões Ortobon. Durma bem, durma sobre colchões Ortobon. Loja Ortobon Shopping Bosque dos IPs, segundo piso. Siga nossas redes sociais. @Ortobon Bosque dos IPs. Telefone 3354-0354. 92 FM. Agora 7h14, 7h14, Jornal da Hora aqui na Rádio da Família, você sempre bem informado. Direto de Brasília com Clodoaldo Silva. As quentes do dia. A bancada de Mato Grosso do Sul decidindo, portanto, onde aplicar as emendas de bancada. Qual que é o volume dos recursos aí, Clodoaldo? Bom dia. Bom dia, Turmário. Bom dia, ouvinte. A bancada já encaminha e já amanhã, né? Amanhã, quarta-feira, apresenta as emendas impositivas de bancada ao orçamento da União. São 247,5 milhões de investimentos no próximo ano para o Estado, viu, Turmário? 247 milhões em emendas da bancada, fora as individuais, é isso? Fora das individuais, são 15 milhões para cada parlamentar, que aí ele pode destinar aos municípios, a construção de praças, asfaltamento de ruas. Normalmente os deputados, com esses 15 milhões, eles atendem, né, pequenas obras, que a gente chama, né, são ou projetos pequenos, de forma a atender o maior número possível de municípios, né, e também os cidadãos sul-mato-grossenses. Portanto, uma informação super interessante aí, principalmente para os gestores e a população a ser beneficiada com esses recursos aí. À vontade, Clodoaldo. Tá, Turmário. Só para você ter uma ideia, né, esses 247 milhões da bancada, né, que vai ser apresentado protocolado amanhã, essas emendas, é prevista, são as 15 emendas, né, que vão ser apresentadas. Eu, né, já até divulguei, semana passada falei 100 milhões para Campo Grande, mas foi definido alguns detalhes, que nem para equipamentos de saúde, está previsto 15 milhões, para equipamentos de educação, 15 milhões. Equipamentos na agricultura, que são tratores, né, equipamentos que atendam ao produtor rural, mais 15 milhões. Na área de segurança pública, 15 milhões. A UEMS, 12 milhões. Na FUNASA, 7,5 milhões. Para a Academia de Segurança Pública, 10 milhões. A construção do contorno de Três Lagoas, outros 10 milhões. Para a saúde indígena de Mato Grosso do Sul, pela CESAI, 5 milhões. O DENIT são 40 milhões, né, sendo que 30 milhões é para a manutenção das rodovias federais do Estado. E o hospital universitário também é previsto 3 milhões, viu, Turmário? 3 milhões, portanto, dá uma força grande aí, hein? Isso, então, e a proposta foi dividir, atender o máximo possível, né, de entidades ou prefeituras dessa forma, em virtude da crise econômica, né, que os prefeitos estão passando, todo o Estado também, com corte de gastos, redução, né, de vários, né, investimentos. E aí a bancada, né, na reunião que teve semana passada, definiu essa estratégia de dividir, né, o dinheiro também em várias obras e projetos para que atenda o maior número de municípios, os cidadãos, né? Por quê? Porque em anos anteriores, às vezes colocava, vamos por 100 milhões num projeto único. E esse dinheiro, eu até contei aqui, um dos projetos foi a ponte sobre o Rio Paraguai, ali em Porto Murtinho, que é da Rota Bioceânica. Colocou-se 100 milhões, no final do ano, em virtude da questão técnica do DENIT, o dinheiro não foi usado e acabou perdendo esses 100 milhões, né? Perdendo entre aspas, né? Porque ele é remanejado, mas o Estado ficou sem os 100 milhões, viu, Fernando? São 7h18, Clodoaldo Silva ao vivo conosco, direto de Brasília, aqui percutindo o trabalho da bancada, que tem como líder o senador Nelson Trade, neste ano de 2019. Clodoaldo, agora a crise do PSL parece-me que finalmente ela foi debelada. E como é que foi o posicionamento da bancada, né? Os dois deputados federais aí do PSL na escolha do novo líder, hein? Os dois especialistas parecem que estão divididos, doutor Mário.
o Dr. Luiz Evandro, ele assinou as listas, na verdade são 6 listas, né, a favor do Eduardo Bolsonaro. Já o deputado federal Lester Truth assinou a primeira, e as demais ele não assinou, ele não apoiou, né, o Eduardo Bolsonaro. E isso mostra um desalinhamento, entre aspas, do PSL do Estado. Isso já é evidente dentro do diretório, né, que é uma disputa, houve rachas, bate-boca, né, no diretório estadual aí. Então isso está também chegando aqui a Brasília. E como você disse, né, a situação do PSL em Brasília, vou dizer, está apaziguada. Por quê? Porque ontem, de manhã, o grupo ligado a Eduardo Bolsonaro apresentou uma lista com 29 nomes. A Secretaria-Geral da Casa aceitou essa lista. Só que já tem outras 2 listas. O pessoal ligado ao Bivar, era 1h30 da tarde, já tinha protocolado uma outra lista de pessoas apoiando o delegado Valdir a continuar na liderança, mesmo o delegado Valdir sendo reconhecido que abria mão a favor do Eduardo Bolsonaro. E posteriormente a isso, um outro grupo ligado, o mesmo grupo ligado a Eduardo Bolsonaro apresentou uma outra lista. Essas 2 listas estão pendentes. Por que o recurso da lista? Ele fala, mas normalmente o partido elege, né, por uma reunião, vai lá. Como há uma divergência, a Casa considera o último nome indicado. Por isso que na sexta-feira terminou o delegado Valdir, né, reassumindo a liderança. Aí ontem cedo o Eduardo Bolsonaro apresentou uma outra lista para ele ser o líder. Logo em seguida veio um grupo ligado a Bivar, né, que é o Luciano Bivar, que é o presidente da legenda, defendendo o delegado Valdir. E posteriormente uma outra lista com o Eduardo Bolsonaro líder. O que a Casa considera? Ela considera o número de assinaturas, tem que ter 50% mais um dos integrantes do partido, e a última lista entregue. Quanto mais tarde for entregue essa lista, é isso que a Casa reconhece. Então, se nessa última lista, no caso, o grupo que apoiou o delegado Valdir, por causa da 1h da tarde ontem, se essa lista tiver mais de... o partido tem 53, né? Então tem que ter metade disso mais um. Então, se tiver as assinaturas reconhecidas, ele é o líder. Mas, em seguida, Eduardo Bolsonaro volta a ser líder. A crise continua, viu, Arthur Marinho? É uma crise do partido do presidente da República e como a preocupação dos parlamentares em Brasília, a grande preocupação são os projetos do governo que vão ser apresentados ainda e podem ser prejudicados. A reforma da Previdência está prevista para ser votada hoje em plenário no Senado Federal. Aparentemente não há nenhum empecilho, não há esperado nenhum contraponto para aprovação hoje da reforma da Previdência. E conclui essa etapa aqui na Casa, viu, Arthur? E interessante que o presidente do Senado, no dia de hoje, alguns veículos de comunicação, na imprensa nacional, já publicando uma declaração dele da manhã de hoje ou de ontem, em que ele pretende trabalhar o censo já na próxima reforma, que é a tributária, né? Isso, Arthur Mário. Por isso que é importante um presidente sem partido forte, ele fica sujeito aos outros partidos, aos interesses no bom sentido. Cada partido representa um segmento da sociedade. E esse segmento tem um interesse dentro do Congresso. Por isso que ele elege as pessoas para estar aqui no Congresso Nacional. Então, a proposta é tentar buscar esse consenso, porque senão as reformas, se o presidente com 53, né, segunda maior bancada na Câmara, não tiver uma força, ele vai ter que abrir para negociar com os outros grupos que têm os seus interesses. E até falo, não são interesses escusos, são interesses. Então tem um grupo que é ligado aos bancos. Esse grupo ligado aos bancos, que é ligado ao Partido Novo, né, ele vai defender os interesses dos bancos aqui no Congresso. Então você tem o PT, que é ligado à área social, ele vai defender os interesses da área social ou vinculado a grupos da área social, ou no público. Então nós temos que ver isso. O PSL fraco para o presidente da República é ruim,
para projetos que ele queira implementar, votar aqui na Câmara dos Deputados, doutor Mauro. 7h23, 7h23, Clodoaldo Silva, direto de Brasília, repercutindo aí a nossa bancada. E interessante, voltando aí no assunto, o partido do presidente, o PSL, a questão do deputado Loester Trutz, eleito na onda Bolsonaro, de uma personalidade muito diferente, dificuldade até na área de comunicação, tentamos entrevistá-lo por uma série de oportunidades e ele acabou marcando entrevistas, depois remarcando, mas nunca esteve aqui no jornalismo da Rádio Hora, a não ser durante o processo eleitoral, enfim, no dia da cobertura. Ele participa da mesma comissão em que Eduardo Bolsonaro preside, aquela comissão de relações internacionais, segurança, né? Quando estive em Brasília, enfim, e, no entanto, ele não seguiu, portanto, essa posição do outro deputado, o doutor Luiz Ovando. Parece-me que na questão do diretório do PSL do Estado, parece-me que a bandeira da paz se instalou por aqui, do ponto de vista de seguirem o presidente, de darem respaldo ao presidente, ou seja, a questão do embora, é de conhecimento público que o Luciano Bivar, ele fez um grupo dele em todos os diretórios pelo Brasil afora. Vamos aguardar agora, depois dessa escolha aí, né, do líder do partido na Câmara, até que ponto isso vai refletir também no diretório de Mato Grosso do Sul e nos demais diretórios estaduais pelo país afora. À vontade, Clodoaldo. O que se comenta também, né, é que a liderança do PSL para Eduardo Bolsonaro seja uma forma de compensá-lo pela dificuldade que o presidente está tendo de indicar ele para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O Senado, né, tem resistências ao nome dele, diz que ele não é um bom articulador, que ele vai para ataque, né? Nesse embate com o PSL, onde houve trocas, né, de acusações, insinuações nas redes sociais com a Joyce Hasselmann, que foi, né, era líder, né, do Palácio do Planalto no Congresso Nacional. Foi um final de semana nas mídias sociais, né, houve um bate-boca intenso, né, entre a família Bolsonaro e a Joyce. Ela acusando de uso de fake news, ela falando que o presidente e a família tem uma estrutura bancada, insinuando que é bancada, as pessoas que são bancadas pelo dinheiro público para divulgar as ideias deles usando o WhatsApp, Facebook, que é usado dessa forma, e até para atacar, né, supostos inimigos. Então, foi um bate-boca e é complicado, porque o que eles fizeram? Eles expuseram, né, o partido, né, e a gente não sabe até que ponto, né, o que um fala é verdade ou não, mas as acusações são muito graves e pertinentes, né, porque você usar dinheiro público para divulgar suas ideias, né, você está caindo no que todo, né, a nova política criticou, né, usar a estrutura pública em benefício próprio. E isso a Joyce Hasselmann, ela colocou na mesa, falou, está acontecendo. Então tem que se pensar, né, e ver e estudar muito, né, porque o desgaste, na verdade o desgaste para o presidente foi muito grande nessa briga do PSL. Tá aí, portanto, análise do Clodoaldo Silva nesse cenário envolvendo o partido do presidente Jair Bolsonaro. Clodoaldo, muitíssimo obrigado pelas suas informações. Uma ótima semana aí pro amigo. Eu que agradeço a você, aos nossos ouvintes aí por estar nos acompanhando, tá? Uma ótima semana a todo mundo. Agora 7h27, a jornalista Alcina Reis acompanhando a participação do Clodoaldo e parabenizando o programa. E ela traz uma informação interessante, né? Ela, além do trabalho que desenvolve com o seu site, enfim, ela é uma militante de causas sociais. Ela esteve no nosso programa, a gente discutiu o tema aqui sobre as candidaturas laranjas, as candidaturas de mulheres, a falta de valorização das candidaturas das mulheres nos partidos políticos, sempre ouvindo o Jornal da Hora. Arthur, olha, conseguimos mais de 2 milhões em emendas para o Hospital do Amor abrir a ala azul. Olha, ela luta muito aí por esse espaço, o Hospital de Barretos, enfim,
e dizendo que o que ela conseguiu das emendas, inclusive, não está nessa cota que o Clodoaldo acaba de divulgar. Somente o governo de IMS de Mato Grosso do Sul não entrou, portanto. Clodoaldo trouxe aí o balanço das emendas da bancada, 247 milhões, e a decisão dos nossos parlamentares, senadores e deputados estaduais, onde fazer os investimentos, ele comentou, portanto, aqui no Jornal da Hora. Daqui a pouco, olha, você, depois do nosso Jornal da Hora, Giro Notícias com Giro Rondon, às 12 horas, o nosso site, horanoticias.com.br, você sempre podendo acessar com os melhores conteúdos para você que nos dá o carinho da audiência aqui nos 92,3 FM. Na entrevista do dia, daqui a pouco, o presidente da Câmara de Vereadores de Campo Grande, professor João Rocha, conversando com os ouvintes do Jornal da Hora. Antes, as dicas de finanças pessoais do analista financeiro João Vitor Faedo. Jornal da Hora. Olá, querido ouvinte. Como você está hoje? Tudo bem? Você está com dificuldade para manter o controle e o fim do mês sempre está no vermelho? Você até busca ajuda, aconselhamento, mas mesmo assim está difícil. Eu te entendo. Realmente, às vezes, não é uma tarefa fácil. Por isso, quero te dar uma dica preciosa que tenho certeza que irá te ajudar em muito. Pare de usar qualquer tipo de cartão, seja de crédito ou de débito, e passe a usar dinheiro vivo em todas as suas compras. Quando usamos o cartão, nosso cérebro não entende como sendo uma perda, logo ele não ativa um mecanismo natural de defesa. Já quando usamos o dinheiro vivo e vamos pagar uma conta, sacamos aquele valor da nossa carteira e começamos a contar e a entregar as notas para o vendedor, essa região do nosso cérebro é ativada e passamos a ter uma certa dor por aquela perda, mesmo que seja uma perda aparente. Isso, de certa forma, serve como uma defesa. Você pode me questionar, mas ninguém mais usa dinheiro. Usar cartão de débito ou crédito é tão mais fácil e mais prático, além, claro, de ser mais seguro. Realmente é assim. E a boa notícia é que você não precisa abandonar para o resto da sua vida. Porém, um período, até que você consiga reaver todo o controle de suas finanças, será sim necessário. Então tenha bom ânimo, você vai conseguir. Até a próxima. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Rádio Hora. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Você que tá com dinheiro parado poderia estar com ele aplicado. É a promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Poupe e concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pelo aplicativo. O próximo ganhador pode ser você. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. Hortifruti do produtor agora sob nova direção. Temos frutas e verduras frescas diariamente para sua família. Anexo, mercearia e açougue com carnes selecionadas. Hortifruti do produtor. Avenida Marechal Deodoro, 1476, próximo ao Trevo, em Biruçu. Atendimento de segunda a sábado, das 7h30 às 7 da noite. E domingo, das 7h30 ao meio. Hortifruti do produtor, sempre presente na sua mesa. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. JP Refeições, pioneiro no sistema de self-service de espetinhos. Atendimento no jantar às sextas e sábados com um delicioso espetinho. E a novidade, peixe frito e batata frita já inclusa no self-service. O JP Refeições fornece almoço com churrasco de segunda a sábado. No sábado, além do churrasco, aquela bela feijoada. JP Refeições, Avenida das Bandeiras, 1713, Jockey Clube. WhatsApp 993097301. Rádio Hora. 100% gospel. A Caixa está fazendo a maior operação financeira do país para atender milhões de brasileiros. Os trabalhadores que têm contas ativas ou inativas do FGTS podem sacar até R$500 de cada uma delas, limitado ao valor do saldo. Consulte a data de saque e saiba os locais e as formas de recebimento em fgts.caixa.gov.br, no aplicativo do FGTS, no Internet Banking Caixa ou pelo 0800 724 2019. Caixa, Governo Federal. Hora, de segunda a sexta, 1 da tarde. Os maiores sucessos do mundo gospel. Você escuta aqui. 92 FM. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário.
Agora 7 horas e 33 minutos, 7h33. Uma matéria interessante hoje na capa do jornal Correio do Estado: UPAs cheias e postos de saúde vazios. Marco Antônio Marrom, me explica o que está acontecendo, hein? Eu prometo para você que eu vou fazer uma visita aí, né, nas UPAs e nos postos de saúde. Luiz Antônio, lá no posto de saúde da Coronel Antonino, rádio ligado sempre aqui no Jornal da Hora. Ele é assistente social, né? Nosso ouvinte, o Luiz Antônio, sempre ligado e convidando para conhecer as estruturas, né? Implantado há 9 meses, o programa que estende o horário de atendimento das unidades básicas de saúde de Campo Grande não atingiu o objetivo de tirar a superlotação das UPAs, unidades de pronto atendimento. Portanto, é uma foto super emblemática, né? À esquerda, uma UPA superlotada e a foto à direita aqui, pode olhar aí, Marco Antônio Marrom, olha só, o posto de saúde vazio e a UPA lotada. Interessante como que a característica e a finalidade de posto de saúde, de UPA, enfim, unidades de atendimento à família, são caracterizados por atendimentos diferenciados e com isso, portanto, fica retratado isso que o Correio do Estado aborda hoje com muita competência aqui, no caderno de cidades, portanto, na página 7, mesmo horário, mesmo com horário estendido, os postos ficam vazios e as UPAs lotadas. Após 9 meses de ser implantado esse funcionamento, até às 7 da noite, a unidade de saúde ainda não surtiu o efeito esperado. Portanto, 42 unidades básicas atendem em horário estendido em Campo Grande. O expediente pode ser das 6 da manhã às 6 da tarde, ou das 7 da manhã às 5 da tarde, ou das 7 da manhã até às 7 da noite, sem horário de almoço. Porém, no ano passado, a Prefeitura lançou o projeto das clínicas da família, que atendem das 7 da manhã às 7 da noite. 2 estão funcionando, uma no bairro Nova Lima e outra no Portal Caiobá. Enquanto isso, as unidades básicas não recebem pacientes. Interessante essa questão, hein? O meu amigo Antônio Carlos, Luiz Carlos, Arthur, do Antigão Discos, foi embora para Maringá. E ele ficou doente aqui em Campo Grande. Aí eu fui lá no UPA visitar ele. Aí cheguei lá e falei com o médico. Falei, doutor, por que ele vem direto aqui no UPA e não se curou dessa doença? O doutor falou porque ele veio no lugar errado. Ele devia ter ido no SB, no posto de saúde, Arthur. Mas ninguém no UPA avisou ele. E aí ele foi sempre no UPA e não foi bem atendido lá por causa que o atendimento dele não era para ser ali, era para ser no SB, onde estão vazios, igual você está falando aí. É interessante essas características. Quando chega por aqui, né, o nosso entrevistado do dia, o Sansei, professor João Rocha, e também o nosso comentarista, toda terça e quinta-feira conosco aqui no Jornal da Hora, o Dr. Miquimba, né? Sansei João Rocha, um homem do esporte, na sua juventude. João Rocha era daqueles... eu conheci o João Rocha, ele recebendo o troféu Jacaré de Prata, na época que o Brasil era o secretário municipal de esportes, professor Wilton Paulino Júnior, o jovem João Rocha lá no Clube Libanês, tempo que Campo Grande tinha, né? Clube Libanês, Surian, enfim, era uma premiação aos melhores do esporte. E eu acho que aquele discurso, quando ele foi homenageado, ele foi pescado pelos tucanos naquela época, né? Seu Lúdico, ele, enfim, e desenvolve a sua ação na educação, no esporte, com mandato de vereador, já há vários mandatos em Campo Grande, e nos últimos anos como presidente da casa, presidente do Poder. Numa cidade que ruma a uma população de 1 milhão de habitantes, embora o IBGE tenha divulgado, aí nós passamos de 800 mil habitantes, mas com a população itinerante, com turistas e sendo a capital que recebe diariamente muitas personalidades do interior e de outras partes do país, Campo Grande está no polo, Campo Grande está na rota, né, coração, pulmão da rota de integração latino-americana. Grandes empresários de São Paulo veio no mapa da América do Sul, Campo Grande, essa pujante cidade, como o grande polo para o desenvolvimento dentro aí da rota da integração latino-americana, configurada e mais conhecida como a Rota Bioceânica. Professor João Rocha, bom dia. Bom dia, Arthur, bom dia, José Luiz Pereira, nosso amigo de longa data, Dr. Miquimba.
os ouvintes da Rádio Hora. É um prazer muito grande poder iniciar o nosso dia aqui junto com vocês, conversando com os ouvintes, para informar tudo aquilo que tem acontecido na Câmara de Vereadores de Campo Grande. Presidente João Rocha, com esse introito, com esse desenho, né, um olhar muito acima, né, vamos para um satélite no espaço e olhar o mapa, né, do Brasil, da América do Sul e a nossa cidade. É elogiada por aqueles que vêm de fora pelo efeito da comparação, né? Tem surgido muito nas redes sociais e até na imprensa. Elogios a Campo Grande, quem visita, sejam artistas ou investidores. A área de segurança, Campo Grande é tida como uma das cidades mais seguras, enfim. Como é legislar e coordenar esse poder legislativo com quase 30 colegas, 20, é o senhor e mais 28, cuidando das demandas do momento e olhando para o futuro. Afinal de contas, passa muito mais pelo legislativo, o planejamento, o futuro, do que propriamente pelos prefeitos que por lá passam, hein, professor João Rocha? Em verdade, primeiro você tem que gostar daquilo que está fazendo, né? Isso aí é um pensamento, é uma prática que nós aprendemos na família e seguimos até hoje. Você tem que estar feliz atuando naquela função que você se propôs a exercer, né? Então, esse é o primeiro passo. Criar uma harmonia entre os pares é fundamental, né? Então, hoje nós temos uma Câmara que são 29 homens e mulheres, com pensamentos diversos, onde o contraditório é respeitado dentro da Câmara de Vereadores de Campo Grande, a independência de cada vereador no exercício do mandato, que eu sempre digo não é nosso, né? É um mandato que nos foi concedido pela população e ali nós estamos exercendo uma função. E também, a partir do momento que você tem uma harmonia entre os vereadores, a Câmara ela é harmônica e discute as ideias, respeitando cada vereador, nós também estabelecemos uma harmonia com o Poder Executivo, né? Que é o prefeito e os seus secretários. Então, essa harmonia que reina dentro da casa, entre a casa e a prefeitura, é importante para que a cidade possa viver um momento de desenvolvimento, onde o empresário que aporta aqui, ele percebe que existe um ambiente saudável na cidade entre os políticos que exercem o poder. E partindo deste ponto, sentindo esse ambiente saudável, essa cidade maravilhosa, bem planejada, com as pessoas que aqui moram, que têm orgulho, isso é outro aspecto fundamental. Nós, campograndenses, nascidos e os de coração, que aqui moram, que aqui vivem, têm orgulho dessa cidade. Todo mundo que chega, nós queremos mostrar a nossa cidade, é como mostrar a nossa casa. Então você começa a criar um círculo virtuoso, né? E esse círculo virtuoso irradia uma energia positiva, de forma que também os negócios têm, por consequência, prosperar. E pela posição geográfica, e você acabou de falar, o boom do momento, né? Nós chegarmos ao Pacífico, passando por Campo Grande. Então, eu vejo que é um viés onde a nossa cidade cresceu e se desenvolveu por ser um entroncamento no comércio, nos negócios, e num determinado momento, de repente, perdeu-se um pouco o foco desse viés, e agora com essa possibilidade que você foi muito feliz em colocar, além dos empresários que aqui já investem, né, é uma vocação que a cidade tem que ter, né, para poder exportar para aqueles que são pessoas do negócio, que faz o bem para aqueles que aqui vivem, pensando no desenvolvimento e no aumento da população que precisa também de emprego e renda. Então, essa mistura passa pela Câmara de Vereadores no momento em que você discute projetos de lei, que você discute incentivos para, com responsabilidade, o empresário que aqui deseja se instalar, ele possa também entender a cidade e contribuir para com a cidade, não vir aqui instalar o seu negócio, ganhar o seu dinheiro e levar embora daqui, que o dinheiro fique aqui, que o dinheiro circule aqui e que a cidade possa se desenvolver de forma planejada. E eu entendo sim que essa harmonia, poder legislativo, poder executivo, o cidadão sentindo que aquele imposto que ele paga, ele está sendo devolvido em forma de serviço, em forma de benfeitorias, e a cidade vai se desenvolvendo com essa harmonia e que ela precisa existir
para contaminar aqueles que aqui chegam e que aqui querem investir. Bom, a gente reconhece no jornalismo da Rádio Hora uma série de avanços, mas também nós somos críticos em relação a alguns aspectos. Nos últimos dias, em diversas entrevistas aí, por exemplo, a gente clamou, né? Não é nem criticando, clamou por planejamento, né? Se falou no Estado e no município de Campo Grande no passado em planejamento. O MS 2020 acabou não sendo definido, enfim. E às vezes os serviços públicos têm que, muitas das vezes, professor João Rocha, reagir do que ser proativo. A gente tem percebido, em função, no caso de Campo Grande, até em função das últimas administrações, mas em diversos indicadores, né, as notícias são positivas, não é, Miquimba? Por exemplo, o senhor falou em planejamento. A gente vê que, pelo fato de, na nova gestão Marquinhos Trade, a área que o senhor conhece tão bem, e já passou por lá antes de ser vereador, que é a área do esporte e do lazer, se falou em planejamento, em parceria com o professor Rodrigo Terra, e o senhor, como vereador, puxou um planejamento para o esporte e o lazer. A população sabe o que vai acontecer daqui mais ou menos 10 anos, já tem um planejamento. E às vezes a gente não vê isso, né, Miquimba? Em outras áreas, né? Isso é bom, né? Foi mais um ponto importante que você aborda. Nós acabamos de aprovar, e recentemente, no mês de agosto, entrou em vigor o Plano Diretor, né? O Plano Diretor para o Desenvolvimento de Campo Grande, que é uma cartilha, né, pensando Campo Grande para daqui a 30 anos. E nós temos que construir, e assim o fizemos, consultando a população, por meio de audiências públicas. O Executivo elaborou o documento, chegou na Câmara, a Câmara abriu as discussões, que o Executivo também o fez junto aos conselhos regionais, trouxemos as mais diversas autoridades, os mais diversos segmentos que compõem a sociedade para, junto com os vereadores, discutir o plano diretor, e nós conseguimos fazer, eu sempre digo, um bom plano diretor, porque o excelente é muita prepotência. Então, Campo Grande 2050, então. Exatamente. Os próximos 30 anos. Exatamente. Porém, com a velocidade que as coisas acontecem, a tecnologia que hoje nós dispomos. Antigamente, 30 anos não acontecia muita coisa. Hoje, em 30 dias, acontece muita coisa. E o que nós pensamos? Que precisa ser um plano flexível, ele tem um norte, é um planejamento para 30 anos, desenvolvimento da cidade, porém com vários pilares que compõem a sociedade, e ali nesse plano diretor eles são tratados, né? Mas temos que estar dispostos a fazer, sempre que necessário, os ajustes, por conta das necessidades que aparecem na hora de você implementar esse plano diretor, que é a prefeitura que implementa o plano diretor. E precisando fazer alguma alteração, remete à Câmara, e a Câmara vai estar pronta a fazer a discussão e fazer a alteração necessária. E, evidentemente, esse planejamento passa por todas as áreas, né? Nós temos uma ligação, porque é a nossa formação esporte, porém, quando você assume uma cadeira de vereador, você, eu falo sempre assim, você é vereador por Campo Grande, você é vereador para tratar de todas as áreas e de todo o segmento. Você dispõe de uma assessoria que possa lhe dar um suporte no sentido de que você tenha essa visão ampla da cidade como um todo. A cidade por cima, a cidade na terra e a cidade por baixo, porque nós temos que pensá-la de forma global. Então, eu penso que os vereadores dispõem das suas assessorias para que esse trabalho de avaliação, de acompanhamento, de fiscalização, de planejamento, que é a função do vereador, discutir com a sociedade aquilo que é melhor para dar o subsídio, para dar o suporte e as ferramentas legais para que o prefeito, com sua equipe, possa implementar as ações na cidade, é fundamental que a Câmara esteja assim antenada e participando. Bom dia, doutor Miquimba. Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. Bom dia, professor João Rocha. João Rocha, que eu conheço lá ainda quando ele competia nos Jogos Estudantis, hein? Já vai tempo, já vai ter. Época de atleta, hein, Miquimba? Tempo bom, hein? Bom, professor, deixa eu perguntar para você o seguinte. Às vezes eu sou crítico aqui dessas concessões para Águas Guariroba, para a Solurb e para o consórcio do ônibus. Essas concessões são muito longas, são outorgadas muito longas. E você vê, outro dia eu li que a cada 10 anos tem que fazer um aditivo, tem que fazer um remexo nisso aqui. Por que essas concessões são longas?
E eu acho que isso até prejudica a cidade, porque existe uma evolução, existe uma modernização, e às vezes você fica esperando aí esses términos dessas concessões. Por que isso acontece? Bom, em verdade, essas empresas, esses consórcios, eles precisam de uma garantia de investimento e que está previsto quando se faz a licitação. Existe todo um processo licitatório para que possa se outorgar a concessão a essas empresas, a esses consórcios. Nós temos que acreditar naqueles que assim o fizeram, né, de forma a ter a participação do Ministério Público, do Tribunal de Contas, que são as cortes, os órgãos, para também acompanhar juntamente com a Câmara de Vereadores à época quando se fez essas licitações. Porém, nós temos uma agência de regulação, a Prefeitura tem uma agência de regulação para acompanhar esses contratos, para que os serviços ali estabelecidos como obrigação, e a obrigação sempre para os dois lados, que sejam cumpridas. Então, a agência de regulação, ela precisa e ela o faz acompanhando o cumprimento desse contrato e, como acabamos de dizer, pela dinâmica com que as coisas acontecem, muitas vezes esses contratos não precisam e não esperam 10 anos para serem realinhados. E quando se fala realinhados, não é só, de repente, conceder benefício ao concessionário. O concedente também pode, nesse realinhamento, estabelecer algumas cláusulas, retirar algumas cláusulas, e isso é importante e é uma responsabilidade dessa agência de regulação que faz esse controle para essas empresas privadas que recebem concessão dos serviços públicos. Há demandas, vereador João Rocha, que talvez a cidade não conquiste, há demandas em que a demora é imensa. Por exemplo, uma demanda que é vossa, talvez antes mesmo de ser vereador, por que algumas coisas demoram tanto, como a pista de atletismo do Aero Rancho? Eu vi uma foto aí na imprensa, foi visitar, finalmente vai acontecer. Exato, estamos na reta final, né, da concretização de um sonho de todos nós envolvidos com o esporte. Miquimba é um dos pioneiros nessa área. Se você for ver lá na placa de inauguração no Parque Ayrton Senna, são 25 anos. 25 anos. Para sair uma pista de atletismo. Na placa, né? E participamos diretamente desde quando estivemos à frente da Fundesport, no governo do falecido Dr. Wilson Barbosa Martins, e é o ponto em que, aproveitando da oportunidade de estar, na época, vice-presidente da Confederação Brasileira de Judô, estreitamento de relações com o Ministério do Esporte, nós conseguimos, à época, um recurso para a construção dessa pista. E aí entra as questões burocráticas, de licitação, a questão da variação do dólar, porque essa pista é importada, o material vem da Alemanha. Então, parece simples, mas não é simplesmente você fazer a pista. E tivemos dificuldades também aqui na Prefeitura de Campo Grande. Enfim, mas importante é o que se tem pela frente, o que se passou, o que fique de exemplo e que sirva de lição e que todos amadureçam. E o que é bacana é que nós estamos praticamente na fase de acabamento da pista, porém o que era uma pista se transformou num estádio de atletismo. Então ali vai além da pista, pista no padrão internacional, vamos ter iluminação de alta qualidade, arquibancadas, estrutura de banheiros, vestiários, para que nós possamos, inclusive, realizar eventos nacionais e eventos internacionais aqui em Campo Grande, na área do atletismo, que dispomos de grandes talentos e que precisa dessa oportunidade. Campo Grande é uma das únicas capitais do Brasil que não dispunha de um equipamento dessa qualidade, para que os nossos atletas possam treinar e competir em igualdade de condições com os outros atletas. Isso é uma questão de uma vitória, uma alegria para todos nós do esporte. Então, há 25 anos atrás, quando a pista lá antes de ser inaugurada, eu sempre conto essa história aqui, João, porque eu sempre falava assim, o atletismo é um esporte básico, temos que ter uma pista. E Campo Grande não tinha. Quando no governo Pedrocian foi feito todo aquele planejamento e a construção, eu vi que não ia terminar, eu fui até o secretário de obra, Renato Cataima, e falei para ele assim, Renato, você tem que terminar essa pista. Porque se você não terminar, ninguém vai terminar.
Aí ele falou, deu um problema aí, emborrachamento, parece que faltou alguns metros e não vai dar para terminar. Eu falei, faz o diabo e termina, porque tá aí um negócio que eu acredito. E realmente não foi profetização, foi uma experiência de longos anos que eu previ que aquilo não ia terminar tão cedo. Precisamos 25 anos depois para terminar uma coisa que podia ter sido feita naquela época. 7h53, tem um ouvinte participando ao vivo com a gente. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Meu amigo Daniel Magalhães, aqui do Ramstead. Daniel Magalhães, do Ramstead. Isso. Alguma pergunta ao professor João Rocha? Sim. A pergunta é a seguinte. Ela é fora do contexto que vocês estão tratando, mas interessa ao vereador porque a gente mora em Campo Grande. Tem um sinaleiro que foi colocado na Avenida Guaicurus em frente ao Mercado Pires. Inclusive eu já tratei disso no programa de meio-dia do jornalismo e da Rádio Hora. Esse sinaleiro, ele está num local onde não tem movimento nenhum praticamente, ali só apenas para os carros. Eu não sei qual que foi a finalidade, se foi apenas para talvez conter algum tipo de movimento que a gente não sabe. Porém, a 200 metros mais ou menos dali, existem duas escolas, uma próxima da outra, que não tem nenhuma sinalização, apenas um quebra-mola, e os motoristas que passam lá em alta velocidade não respeitam aqueles quebra-mola. Inclusive, a linha de ônibus, onde sai a linha 117 e 106, e também os 108 e 109, que são os ônibus que saem na Guaicurus por ali, em horário de pico, a gente chega, eu falo isso porque tem vezes que eu vou para a cidade pela manhã, já teve dia do ônibus gastar mais de 5 minutos para ele entrar na Avenida Guaicurus, porque os quebra-molas que tem ali, os carros não respeitam. E em frente ao Pires tem um sinaleiro colocado lá, do Pires Guaicurus, para mim, ao meu ver, de maneira errada, porque aquele sinaleiro nem movimento não tem. Então eu gostaria de perguntar para o vereador o que é possível ele, como representante nosso na Câmara de Vereadores, fazer para tentar resolver essa situação. Daniel, você já reclamou na Getran, comunicou, pediu a colaboração da agência que cuida disso, não? A Getran disse que não é com a prefeitura. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniel Magalhães, do Ramstead, participando com a gente. Claro que a gente está numa entrevista tratando de assuntos macro com o presidente da Câmara, até porque tem tantos vereadores e também as secretarias para cada política pública na cidade. Mas fique à vontade, professor João Rocha. Bom dia, Daniel. Importante a sua participação. Nós, com certeza, já vamos terminando o programa, vamos fazer contato com o Janine, lá da Getran, que é o órgão responsável e competente na área técnica para esses estudos de mobilidade urbana, de planejamento, de sinalização, de fluxo, né, das vias. E eu não tenho dúvida que imediatamente o Janine vai deslocar uma equipe, porque é assim que ele trabalha, é assim que a equipe do prefeito Marquinhos Trade tem atuado. Os secretários são extremamente acessíveis e trabalham prontamente no sentido de atender às demandas da cidade. Então eu respeito a sua posição, porque é importante aquele cidadão que está vivendo no local, participando do dia a dia da sua comunidade. E eu sempre digo, e assim a gente tem atuado lá na Câmara, canais abertos, nós temos aplicativos, tem transmissão da Câmara via Facebook, das sessões da Câmara, porque muitas vezes o cidadão não tem mais tempo de estar indo até a Câmara. Então nós temos que usar da tecnologia para que possamos estar atendendo prontamente. Eu não tenho dúvida que aqui vou falar com o Janine e ele vai providenciar uma avaliação, um estudo, e vai chegar às conclusões, e não tenho dúvida que o problema será solucionado. 7h57. Vereador João Rocha, como presidente da Casa, a responsabilidade é imensa e, principalmente, a gente tem observado aqui numa série de pautas comportamentais. Claro que o Legislativo discute as pautas econômicas, as questões relativas a impostos, as questões da infraestrutura, como essa questão, que é uma questão muito técnica de engenharia. Nem sempre um parlamentar tem a obrigação de dominar um assunto como esse. Aliás, né, numa entrevista com engenheiros e arquitetos, parece que faz falta, às vezes, um engenheiro, um arquiteto, né? Tem tantos médicos, tem professores, enfim.
Algumas profissões que nesse caso, né, dizia que o Marcos Maia, atleta e fundou uma entidade aí, né, a Confraria da Engenharia, né, é uma categoria tão importante e não ocupa nenhuma cadeira na casa. Mas nesse raciocínio de tantas e tantas pautas, professor João Rocha, quais pautas e quais as comportamentais, as demandas que mexem no dia a dia da população, enfim, as questões da saúde, que o Estado de hoje traz uma realidade de UPA cheia, né? Olha a diferença das fotos. E os postos de saúde vazios, ou seja, é uma diversidade de assuntos. No atual momento, quais são as pautas que mais têm colocado como fator de preocupação e de prioridades na sua mesa, junto com as frentes, com as bancadas de todos os partidos que compõem a Câmara? Eu só gostaria de retomar e concluir o assunto da pista de atletismo, que Miquimba fez uma intervenção assim bastante cirúrgica, e dizer que realmente 25 anos, muita luta, muitas pessoas buscaram, e hoje nós tivemos assim, tem que fazer crédito à vontade política do prefeito Marquinhos Trade, né? A atuação do Rodrigo lá na Funesp, também a participação do ex-ministro Marum, que foi importante na liberação, na negociação, da diminuição da contrapartida que estava exagerada, uma contrapartida que o município precisava repassar à União, aportar o recurso para executar a obra. Então foi discutido isso, o ministro do Esporte. Então, uma conjunção de esforços de pessoas que você precisa dar crédito, porque ninguém faz nada sozinho. Então, e o momento também, né? Então, muitas vezes, num determinado momento, se juntam as pessoas com o esforço concentrado e nós poderemos agora ter essa pista entregue para a população de Campo Grande, e isso nos deixa assim muito felizes. A questão das pautas. A Câmara é um órgão que realmente, legitimamente, representa o cidadão, né? Então, os 9 que ali estão, eles representam parcelas da sociedade. Então, ali é a sociedade representada. E a Casa procurou, de todas as maneiras, abrir o espaço para que o cidadão possa estar participando, como a intervenção do Daniel. O cidadão que está lá no bairro, ele sabe das suas necessidades. Não é possível o vereador e a sua assessoria estar o dia inteiro ao mesmo tempo. É importante que nós possamos receber a demanda. Depois de eleito, nós temos que continuar recebendo a participação do cidadão. Não é só o fato dele ir lá votar naquele que ele entende que possa representá-lo. É ele estar, cobrar, a gente fala muito em cobrar. Cobrar é importante, mas contribuir enquanto cidadão para com aquele vereador que ele elegeu é muito mais importante, porque ele vai levar para lá as demandas e ele pode aí sim cobrar a ação dos vereadores. Então, eu acredito que essa forma que nós, juntos, os vereadores de Campo Grande, têm atuado, os gabinetes abertos, à disposição do cidadão. Tem gente que chega lá que se surpreende pela forma com que foi atendido pelos vereadores, pelos assessores, mas não pode se surpreender. Isso é a obrigação do homem e da mulher pública e das pessoas que ali estão colocadas e recebendo um salário para atender a população. Não tem que dificultar o acesso, tem que facilitar o acesso. E a Casa sofreu uma reforma, inclusive, para se adaptar às questões da acessibilidade, porque não é um prédio antigo, não tinha acessibilidade. Como é que nós vamos emanar leis cobrando dos outros se nós não damos o exemplo? Então, você tem que dar o exemplo. Então, está pronto a receber o cidadão que lá, para lá se desloca para fazer as suas reivindicações, como aquele que não pode, não tem tempo, ele pode acessar pelos meios eletrônicos, que são Facebooks, aplicativos. Então, a Casa é viva, ela funciona 24 horas por dia. E as demandas, sabe, Arthur, as demandas são todas. São os pilares que compõem uma sociedade. As necessidades da saúde, da segurança, da educação, do esporte, cultura, lazer, educação, meio ambiente, ecologia. Hoje nós vemos uma cidade equilibrada, a quantidade de pássaros sobrevoando, a quantidade de pássaros se reproduzindo. Então, é uma cidade que se orgulha da sua natureza. Acabou aquela época nossa que as pessoas, tem onça na rua. Se pudesse andar onça aqui na rua, você ia ver o quanto de gringo que não ia vir para cá para ver as onças e deixar o dólar dele aqui para nós explorarmos na parte
turismo. Então, é uma visão diferenciada e a Câmara está antenada para todos esses aspectos e esses pilares. O senhor falou durante a tua fala, falou algo assim bem interessante sobre a questão de incentivos e apoio, por exemplo, na área do desenvolvimento, e que o lucro, né, os empresários, enfim, invistam aqui para reverter um quadro de longa data no Mato Grosso do Sul. Não é só Campo Grande. Nós temos regiões do estado em que o explorador é de fora, explora aqui e investe lá fora. Por exemplo, na questão da política de incentivos, recentemente vocês votaram, e foi compreensível o vereador Pape, ele correspondeu aqui, e a gente fazia uma leitura muito rápida, por exemplo, a esse grande empreendimento na saída para Cuiabá, o shopping, o Bosque dos Ipês, que tem uma grande área que resolve questões de eventos. Houve uma isenção por um período e é compreensível, geração de empregos, a questão do lazer, de eventos culturais, religiosos, que ocorrem naquele espaço. Mas ainda naquela região, região norte e da região sul, fala-se, desde gestões anteriores, e o senhor como presidente da Câmara atende grandes empresários e personalidades nacionais. Uma questão de infraestrutura que não aconteceu e que é necessária, que é a ligação do final da Avenida Tamandaré, né, com a rotatória da BR-163, naquelas proximidades do São Julião e do próprio shopping, onde o motorista, para fazer esse acesso por asfalto, ele tem que sair de lá, né, saída para Rochedo, chegar na Mascarenhas e Moraes e pegar a saída de Cuiabá. Né? Além disso, também tem o macroanel em vias de ser terminado. E a questão da ligação da Moreninha com essa região aqui, Rádio Clube, enfim. Esses dois planejamentos. Aliás, essa ligação lá na região norte, né, da Tamandaré com a BR-163, com a Avenida Consul Assaf Strade, é feito atualmente em estradas vicinais e de péssima condição. Né? Ao passo de no nosso programa que o senador Tasso Gereissati tentou com o prefeito anterior, inclusive com recursos privados, ajudaria a prefeitura e não aconteceu aquela ligação. Tramita na sua mesa alguma coisa nesse sentido, e essa ligação da Moreninha, professor João Rocha? Tramita sim. Nós temos discutido, foi motivo de uma reunião com o prefeito, os vereadores, o governo do estado, com todos os secretários, e esses temas estiveram em pauta nessa discussão. Nós não... É uma prática, e eu acredito que é assim que precisa ser a nova política, de você não divulgar coisas que você não tem certeza que bastidores, vai acontecer. Chegam até nós. São bastidores. Agora, de nós dizermos que realmente discutimos, está muito próximo de se conseguir uma viabilização para que aconteça não só esses gargalos que são fundamentais para a mobilidade mesmo urbana da nossa cidade. Então, esse tema foi amplamente discutido, juntamente com outros temas nevrálgicos, estratégicos para a cidade, e o que eu posso adiantar é que realmente isso está em discussão. É diferente você estar discutindo, buscando alternativas para solucionar essas questões, e você já sair divulgando o que vai acontecer, e depois pode não acontecer. Então, a população, a sociedade, o cidadão, ele não suporta mais a história da política de falácias, política populista, de que você pode vender uma ilusão e depois não entregar. É muito importante essa maturidade na classe política hoje, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, governador Reinaldo Azambuja, prefeito Marquinhos Trade, Assembleia Legislativa presidida pelo Paulo Correia e todos os deputados, a Câmara de Vereadores, a nossa bancada federal, que é histórico agora para Campo Grande. Campo Grande vai conseguir um dos maiores recursos junto à bancada federal, histórico, né, na quantidade de recursos. Por que tudo isso acontece? Porque o ambiente é favorável. Então você precisa criar um ambiente favorável, você ter responsabilidade política, aquilo que a população espera, sem você vender uma ilusão e depois não entregar. Então é melhor, quando divulgar que vai acontecer, porque verdadeiramente vai acontecer e é um fato concreto. A vontade todos nós temos. Agora, para que essa vontade política se transforme em realidade, você precisa de recursos.
E aí você tem que ter esses recursos alocados, aportados. A partir do momento que você tem a garantia do recurso, você pode divulgar aquilo que você vai fazer. Então eu acredito que essa é a nova política, esse é o novo jeito de fazer política. Olha, já ultrapassamos o horário, 8h07, vereador João Rocha, queremos agradecer a sua visita aqui ao Jornal da Hora. Já fazia um bom tempo que o senhor não passava por aqui, mas os vereadores sempre estão aqui prestando contas, conversando com a população, nos microfones da Rádio Hora. Muito obrigado da minha parte. Miquimba deve ter aquela pergunta fatal no final, né, Miquimba? Não, hoje vou obedecer o horário. É? Vai obedecer o horário? Então tá bom, um abraço, Miquimba. Vereador João Rocha é cotado para ser, nessa fila de candidato do PSDB, candidato do PSDB ou a vice Marquinhos, ou candidato a prefeito. Como é que anda esse papo aí, vereador? Olha, nosso partido conversa, nós sempre discutimos o melhor programa que o partido possa oferecer a Campo Grande, a Mato Grosso do Sul, né? Oferecer uma proposta de governo. O governador Reinaldo foi reeleito e evidentemente teve uma participação importante do prefeito Marquinhos Trade, principalmente no segundo turno. O governador quer retribuir, né? Tem se conversado bastante, né? A questão de candidatura própria, a questão de se coligar. Eu penso que você tem que discutir projetos, né? E o projeto tem que ser bom para a população. E quando os projetos são convergentes, se for o caso, a coligação é saudável. Agora, o partido tem bons nomes, bons quadros para oferecer, de repente, uma candidatura própria, para, de repente, fazer uma boa coligação, para participar de governos que, no final, depois das eleições, que eu sempre digo, as eleições é o período onde você tem os embates. Eu trago muito do lado do esporte. Nós vamos competir, nós vamos disputar. Terminada a disputa, terminada a competição, no caso da política, nós temos que pensar no cidadão. E assim tem sido feito. O governo do Estado, juntamente com o prefeito Marquinhos Trade, no segundo turno tivemos um embate, né? E terminado o segundo turno, já estava sentado à mesa, hoje deputada federal, Rose Modesto, Marquinhos Trade, Reinaldo Zambuja, juntamente com os vereadores, para trabalhar por Campo Grande. E deu certo, e assim nós estamos fazendo, e vamos aguardar essas conversas, esse desdobramento, para oferecer à população de Campo Grande os melhores nomes, os melhores quadros, para que possam ser escolhidos para os próximos 4 anos depois do término desse mandato. Arthur, é bom frisar o seguinte, que na hora que ele foi bater o pênalti, o professor João, ele deu aquela paradinha. Então ele disse aí, olha, presta bem atenção, poderá ter candidatura própria, hein? Você viu que ele deu uma paradinha. Uma pausa. Poderá ter candidatura própria. Vê se o goleiro mexe lá no gol. Abraço, professor João Rocha, ótima semana. Abraço, obrigado a oportunidade, um abraço a todos os ouvintes, estamos sempre à disposição. A Vivian Krajewski chega por aqui com o Bom Dia 92 e às 12 horas, Gino Rondon com o Giro Notícias. Jornal da Hora volta amanhã às 7 em ponto. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.